pastor que a palavra já foi falada, ela não será mais falada. Bom dia para todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ela agora está sendo manifestada através dos filhos, né? Os filhos manifesta essa palavra que está dentro. Glória a Deus. Estamos felizes nesta manhã, não estamos felizes? Dá para você já discerne, discerne bem a palavra. Ontem nós contemplamos na face dos nossos irmãos um valor um agradecimento até que nós devemos ter de Deus. Você já pode ver os irmãos, eles já podem ver a diferença, né? Já pode ver a diferença, a gente pode ver a diferença. Então vamos com o irmão Sérgio e os irmãos do trabalho. Hoje, nosso trabalho, a gente esperava mais poucos irmãos, devido do casamento, e várias pessoas viajaram uns foi para a Serra da Mesa, outro viajou por causa do feriado de terça-feira. Nós temos um bom número de irmãos aqui nesta manhã. Então vamos começar nosso trabalho com nossas crianças. Amém. Graças a Deus, né? Nós estamos felizes, né? Apesar do número bem reduzido, né, pastor João? Mas, graças a Deus, estamos mantendo o trabalho, né? Graças a Deus. Vamos dizer para a igreja, bom dia, igreja. Amém. Graças a Deus. Duas coisas eu aprendi antes da gente começar. Casamento no sábado dá isso, né? Casamento no sábado. Quem casar, casa na sexta, né? E outra, eu gostaria de saber se alguém sabe quando que será o rapto e qual horário que será o rapto. Alguém sabe? Aqui? Moelda, o senhor sabe qual horário? Numa manhã de domingo, por volta das 9 horas. Falta 5 minutos, né? Pode ser hoje. E ele vai esperar um dia que esteja um casamento no sábado, que é para vir pouca gente, né? Por aí. Muito bom. Está escrito na mensagem o rapto, para quem lê e gosta, né? Depois eu digo o parágrafo. Pois aí que está, né? Deus sempre fazendo isso conosco. E se tivesse 2 crianças aqui, nós estaríamos trabalhando como trabalhamos lá em cima, sobre a fé perfeita, da mesma maneira. Nós vamos cantar, né, o hino Ó Profundidade. Gostaríamos que quem soubesse aqui cantasse também, nos ajudasse, né? De Deus, quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis são seus caminhos. Quem conheceu o intento do nosso Senhor, quem primeiro deu a Ele, depois todos cantando, conjunto também, né? Tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis são seus caminhos. Quem conheceu o intento do nosso Senhor, quem primeiro deu a Ele,
temos 3 pessoas que vão falar versículos hoje, né? O irmão Anderson, a irmã Natália e o irmão Fernando, né? Vamos ouvir os versículos. Mas o Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Segundo os Reis 17:39. Isso, segundo Reis 17:39, né? Quer falar alguma coisa sobre isso? Porque se nós confiarmos em Deus, nada pode contra o nosso Deus, porque Ele é tremendo. E nós estamos com Deus, Ele nos livrará de todo mal. Não vai prevalecer contra a gente, nós vamos sair vitoriosos. Amém. Graças a Deus. O irmão Fernando, né? Enquanto estiver no mundo, sou a luz do mundo. João 9:5. Isso, João 9:5. Muito bem. Natália. A luz se levanta para o justo e a alegria para o coração do reto. Salmo 97:11. Muito bem, Salmo 97:11, né? Você quer falar alguma coisa? Não. Não? Então tá bom, vamos cantar mais um hino. Mais um hino para encerrar hoje. E domingo nós estaremos aqui de novo às 8 horas, né? Hoje nós falamos sobre a fé perfeita, né? Vamos continuar falando sobre a fé perfeita no domingo que vem. Sentar do lado do papai e da mamãe, e os diáconos vão recolher a oferta.
Bom dia novamente a todos. Amém. Graças a Deus. Nós estamos muito felizes de estar naquilo que é verdadeiro. Naquilo que é verdadeiro estamos. Este é no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Graças a Deus. Eu quero trazer pequenos pontos. Sempre, às vezes, nós estamos repetindo. Estava analisando uma igreja pequena, é fácil você colocar tudo na palma da mão, com ensinamento, chegar todo o mesmo nível. Mas a igreja maior já é difícil, porque às vezes uma mensagem que coloca um grupo dentro da revelação, já não coloca o outro porque ele não veio. Às vezes um culto, às vezes um ensinamento, às vezes, então, se torna difícil. E principalmente quando, às vezes, você ouve várias linhas de pregações. Também se torna outro ponto difícil, porque às vezes você recebe um ensinamento aqui e ensina outro ali. Então aí choca. Às vezes até dentro, assim, mais ou menos, vamos dizer, dentro, mas não, às vezes de uma maneira deturpada, você vai acabar chocando com outros pontos que às vezes a pessoa não analisa. Por isso que não chega não bate certo, né? Um tem uma visão, tem outra visão, um enxerga um monte de um lado, outro enxerga do outro, mas quem sobe a revelação enxerga todo o monte, como um helicóptero, né? Você que está daqui, às vezes não enxerga de lá, mas um helicóptero, quem está dentro do helicóptero, enxerga tudo que está ali. Então a estatura do varão perfeito, sem sombra de dúvida, ela nos elevou, sendo que aquela pedra de coroa é a fase que nós estamos vivendo agora, que é Cristo, esse mistério de Deus revelado. Por isso que desceu a cabeça, né? Que o corpo estão formando essa pedra, e todo aquele que está em Cristo enxerga o monte de cima para baixo. Quero que o senhor procure para mim sobre a terceira etapa, aqui nos ungidos. Nos últimos dias, parece que até já quase achei aqui, está aqui, está marcado. Tá, muito obrigado. Eu vou voltar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre a terceira etapa nesta manhã. E eu gostaria que todos prestassem bem atenção. Agora, Paulo, ele disse que não cansava de dizer as mesmas coisas, porque era segurança para vós. E eu creio que
forma que nós torna a ouvir, porque a ordem é essa, que o anjo torna a falar. Se falasse uma vez, todos ouvissem, às vezes você prosseguia para frente e buscava outros pontos, então, mas quando precisa, né? Precisa, às vezes um vem, outro não vem, às vezes um entendeu, o outro deixou passar por cima, que às vezes um deixa passar determinados pontos. Estava analisando aqui a preocupação com o irmão Brana, com essa terceira etapa. Falei, meu Deus, se o irmão Brana preocupou de preencher a mente dele com a terceira etapa, e nós? Vê se torna enfadonho, vai falar assim, mas de novo, estou enjoado. Às vezes tem irmão que fala, estou enjoado de revelação, só revelação, revelação. É igual ouvir alguém dizendo, é só palavra, palavra. Qual o perigo de blasfemar até contra a fase, a atuação de Deus? Então, às vezes não porque é necessário, o Espírito Santo, ele sabe como levar as coisas a estar aqui. Então, eu quero que vocês entendam, às vezes a gente trabalha, às vezes tem pessoas que ainda têm suas dúvidas, e nós vamos ter uma igreja pequena, como eu disse, fácil colocar na palma da mão, está todo mundo ali, mas uma igreja maior, tem mais problemas, tem uma diversidade de pensamentos, cada um ele é líder, às vezes um é líder de si mesmo, outro pensa que deveria assim, outro deveria ser assim. Por isso que Deus colocou na igreja um pastor, para ele balizar a coisa, porque se vai pelos pensamentos, teve um dia que eu pensei assim, não, para aí um pouquinho. Um fala, não, eu acho que você deve fazer assim, eu acho que você deve fazer assim, o outro, não, você deve fazer assim, não, para aí. Deixa eu ser pastor nessa hora, deixa eu assumir a coisa, deixa eu assumir, porque a caso contrário, Deus não trabalha com muitas cabeças, muitos profetas. Deus trabalha com um profeta. Um pastor é um profeta. Ele é um pastor, ele é um profeta, ele prega. O profeta é um pregador, mesmo que seja um profeta menor, apenas para distribuir o que já foi profetizado por um profeta maior. Então, tem que haver esse respeito e essa consideração, caso contrário, você peca, você vai extraviar da via espiritual. E não existe um super-homem dentro dessa revelação. Um super pastor que tem a revelação e outros não têm. Não existe isso. O posicionamento de Paulo, ele foi até o fim, entre os religiosos, depois foi para a cadeia, as prisões dele serviu para ele, porque com aquilo os irmãos teve ânimo de sair divulgando a palavra, os sofrimentos, as pressões, as cadeias, ou seja, as controvérsias, aquilo que o povo pensava mal acerca daquele evangelho. Aquilo serviu, porque eles viram que era de Deus. Quando uma coisa é muito contraditória, e muito falada, é muito traz rebuliço, você pode analisar que Deus está atrás daquilo ali, porque as coisas de Deus sempre é contraditória, sempre choca, sempre aquilo que é verdade é taxado de falso, aquilo que às vezes é uma verdade, ali tenta torcer, tirar a atenção daquilo que é real. E as coisas tão simples. Estava analisando ontem na festa de casamento, não estou comentando contra a mensagem, nem contra ninguém, mas que coisa boa, a gente tem que agradecer a Deus por você levar essa revelação, essa palavra que manifestou nossos corações nessas horas, se preocupar. Aquele que pegou, o mínimo que pegou, ele já passa a discernir
as juntas e medula. Estava analisando essa uma junta, seria a junta do pé, da mão, o junta da palavra, o juntar da palavra. Eu estou dizendo eu isto, a inspiração, a meditação da palavra. Não estou dizendo, o irmão Brana disse isto. Paulo diz, digo eu, não Senhor, estou dizendo eu. Discernir juntas e medulas. Juntas, ao juntar, você já entendeu o que eu quero dizer. E ela é apta para discernir, e medulas. Medulas é a coisa mais sensível, que produz as plaquetas sanguíneas, que produz a vida que está dentro do sangue. Então, discernir, a palavra em nós discerne, juntas, e medulas, a vida que tem a palavra, ela é apta para isso. Não é para discernir o que tem entre uma junta do joelho, se é uma barba aí, uma coisa, um osso. Está mostrando que ela discerne. Você pode ver a diferença. Vendo duas mensagens no casamento. Uma mensagem natural, mostrando dois casamentos, um espiritual aqui na terra e um físico lá em cima. Mas está chocando, não tem como ter casamento espiritual aqui e um casamento físico lá em cima. Porque, afinal de contas, o casamento da noiva e Cristo é um tipo, é espiritual no sentido assim do casamento de uma parte da palavra que é predestinada em nós, com a outra parte que é Cristo. É você casando com a palavra revelada aqui. Porque um rapaz, dentro da lógica natural, ele só leva a moça para casa depois que ele casa. Ele não vai levar sem casar. Tem que levar depois que casa. Então, pela lógica natural daqui, do casamento natural, o natural explica o espiritual. Então você já pode ver que o rapaz só leva a moça para casa depois que ele casa. Não é no namoro que leva, é depois que casa. Então, prosseguindo, quer dizer, um casamento lá, aqui, outro lá, dois casamentos. Casar duas vezes, casa e depois casa de novo. Porque esse casamento se trata de uma união com a palavra, porque tanto vai ser homem como mulher. Num sentido, a igreja, tanto masculina como o homem como mulher, no sentido de igreja, tudo é feminino. Noiva também, está no sentido feminino. Mas são tipos, que nós, pregadores, tem que levar a igreja a vocalizar bem com a palavra. Agora, você vê se o povo captou a palavra, não é por falar da mensagem, mas pelos comentários. Você vê um comentando aqui, fala, mas olha, a coisa não é assim, a coisa é assim, e você vai tendo um avaliamento daquilo que a gente está ensinando, a gente está orientando, e a gente se sente feliz em saber que essa terceira fase, que foi a abertura da palavra, que essa terceira etapa, a mesma coisa, terceira etapa, terceira fase, abertura dos 7 selos, tudo é a mesma coisa. Isto tem levado o mesmo nível mais baixo de irmãos, porque não vamos dizer que todo pegou, é dado o direito de entender melhor, quanto mais é dado, mais é exigido. Se a palavra diz, quanto mais é dado, mais é exigido, isso quer dizer que tem alguém que tem um nível mais baixo. E Deus não vai exigir tanto dele, mas que ele deu para ele aquele nível suficiente para ele ver
a diferença. E se ele conseguiu captar a diferença de uma mensagem natural para uma espiritual, revelada, ele está canalizado. E é o que nós precisamos. O nosso trabalho entre ministros, pastores, não é formar grupos. A terceira etapa não é para formar um grupo para o pastor João ser o líder do grupo, pastor Júlio ser o líder do grupo, outro pastor ser o líder do grupo. Não existe isso. A terceira etapa é para canalizar o povo para dentro da palavra revelada, da hora, da fase presente. Da fase presente. Passou a fase da cura, movimento de cura, veio a fase da profecia. Então agora veio a fase desta revelação, que é uma abertura completa da palavra. Não vai, terceira fase não quer dizer que é só uma mensagem. Abriu o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Abriu a palavra foi aberta. Nós vamos ler isso aqui. Então você sabe ler uma mensagem. Quando o irmão Brana pregava entre os homens de negócio, ele diz: eu não posso pregar uma mensagem que eu prego lá no tabernáculo aqui, porque os homens que me trazem aqui não crêem naquilo que eu prego lá. Então há uma diferença. Por isso que nós não podemos levar a mensagem para a igreja local aqui, como sem examinar a fase presente, porque a caso contrário eu vou levar uma mensagem que o irmão está pregando no meio de pessoas que eles não criam na verdadeira revelação. Vou levar então uma fase para vocês, e vocês nunca vão saber discernir as estações. E Deus não responde às nossas orações, às nossas petições fora da estação. A prova daquela mulher serofenícia de nação, ela buscou Jesus como filho de Davi. Ele disse: não é lícito tirar o pão dos filhos, lançar para os cachorros, porque ela buscou ele numa estação que não era própria dela. Ele tinha vindo para os judeus, ele era filho do homem, ou seja, filho de Davi para eles. Um judeu ele respondia, mas uma gentia não, ele não respondeu. Quando ela disse: Senhor, os cachorros também alimentam das migalhas, então aí ela chamou ele de Senhor. Aí ele respondeu: os cachorros alimentam das migalhas que caem da mesa do dono. Ela considerou ela uma cachorra, mas na humildade ela reconheceu que ele era o Senhor. Ele disse: grande a tua fé. Aleluias. Não foi encontrada em Israel uma fé como esta. Então, irmãos, não digo que você não conserta pontos que você falou aqui fora de ordem. Amanhã eu posso até consertar pontos que eu preguei, que às vezes não estava muito conectado, às vezes falou um pouco fora, mas o importante é que você acerta e mostra para a igreja que você está acertando um determinado ponto. Nós temos que ter humildade para isso. Porque um homem de espírito duro, que pensa que não falha, que sabe tudo, ele não volta atrás dos pontos. Ele se sente envergonhado de voltar diante do povo, pontos que precisa de voltar. Então ele segue, aquilo se torna uma doutrina, um pontozinho assim, que nós falar aqui se estabelece dentro de você. Quando o outro falar lá, você já vê a diferença. Fala: não, eu aprendi assim. Por isso o ensinamento é uma coisa muito séria. É muito sério. Cada dia que você passa, a gente está sentindo o peso da responsabilidade de levar a coisa na linha certa mesmo. Nós temos que ter a simplicidade que há em Cristo. Se for preciso de voltar em pontos, nós temos que ter humildade e a igreja reconhecer que não é que o pastor voltando atrás da revelação, que às vezes estava mal colocado. Até hoje nós não voltamos em pontos, graças a Deus. Sou muito analítico, eu analiso espíritos, atitude,
ações, comportamento, porque se a palavra é apta para discernir e ela está em você, você vai discernir. Se você tem a terceira fase mesmo, você vai discernir atitudes, reações, mau comportamento, pessoa agindo precipitado, fora de hora, tudo você discerne. E você não entra, você não vai entrar naquela desobediência, porque você é apto para discernir. Se você é apto para discernir, você não faz julgamento precipitado, você não toma posição precipitada, porque se você tem a palavra dentro, você sabe que você é um eleito, você sabe que você não se perde. Se você tem um nível alto, então você fica ali para ajudar a levantar o nível dos outros que está abaixo. É isso que é. Não é verdade? Então, isso, se você tem um alto nível de revelação espiritual, dentro dessa terceira fase, então você tem que ficar onde pessoas precisam de você para levantar o nível deles. Né? Pode. Os irmãos me dão licença, mas isso que o pastor João está falando é muito sério e muito importante sobre a questão da estação em que estamos vivendo. Né? Quem está na era, e se Deus me der graça, como Ele me pediu hoje à noite para falar sobre isso, quem está na era, nas eras, está na era do Filho de Deus. Não é certo, pastor João? O irmão Brana pregou 1.200 mensagens. Nós temos no Brasil só 380 mensagens traduzidas. Então, o irmão Brana pregou uma mensagem chamada Os Chamados Fora. Os Chamados Fora. E ele diz aqui no parágrafo 24, ele diz assim, Jesus diz, quando o Filho do Homem é revelado do céu, aí ele diz assim, deixe-me me aproximar disso para dizê-lo mais próximo, que aquele Filho do Homem está sendo revelado do céu. Isso será quando, irmão Brana? Ele diz, agora. Agora. Então, você não pode contradizer o irmão Brana. 1958, o irmão Brana disse que o Filho do Homem já estava em pleno curso de manifestação. E eu vou ler o parágrafo depois, devagar, mostrando aqui, chamados fora. Essa mensagem não está em português. Então, como é que você pode fazer? Está aí o irmão Rogério, que faz faculdade. Você nunca pode julgar o todo por uma parte. Você tem que julgar o todo pelo todo. Então, nós estamos, às vezes, como nosso pastor tem ensinado, e é melhor ir devagar mesmo, né, pastor João? Nós corremos o risco de chamar Deus de diabo e o diabo de Deus. Como estava lendo ali, a mulher chamando Jesus de filho de Davi, e ela era gentia, filha de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Ele não podia responder. Então, se você está numa estação errada, chamando filho de Deus, filho de Deus era para as eras. Nós vamos mostrar aqui à noite, se o pastor permitir. Mas agora, 1958, o irmão Brana diz, mostra para quem quiser. Ele diz, quando será isso, irmão Brana? Agora, o Filho do Homem já estava sendo manifesto naquele momento. Glória a Deus. Aleluia. Então, é muito sensível a revelação da palavra. Eu tenho me mantido meu comportamento no meio dos ministros. Meu comportamento não tem um lugar melhor para você ficar. Não tinha um lugar melhor para o irmão Brando ficar, não sei dos ministros, mesmo que eram homens de negócio. Ele para pregar, porque se nós conseguirmos trazer 1, 2, 3 para a revelação, quer dizer, ele vai tratar com a igreja dele. Não precisa do pastor ir lá dividir a igreja dele, porque aí é um espírito errado. Vai trazer raiz de amargura, dificuldade, problemas diversos. Quer dizer, é um espírito errado. Se eu pego aqui a revelação, tem um nível, nós já estamos aí há 3 anos falando sobre, mesmo como se diz, chamando o nome do tema, terceira etapa, nome, é o título, citando o título.
Aí um pastor que ainda não captou, você vai lá, ele não entendeu, você vai lá e divide a igreja dele. Toma as ovelhas pensando que ele é do diabo. Calma, tem que esperar a palavra fazer a separação. Nós estamos tendo com o pastor Marco Macedo, ontem ele ligou, uma fita que nós gravamos aqui para o pastor Antônio, que saiu fora do companheirismo dos pastores há muito tempo. Saiu citando livro negro de outros pastores, que é uma coisa errada. Não é certo para um cristão. E outros pastores da região. Essa fita foi enviada para ele daqui. Agora ele manda chamar o pastor Marco e praticamente está já os dias marcados das reuniões e ele já interessando nessa revelação. Quer dizer, essa revelação não é para nós, só nossos grupos aqui não. Quem sabe eu vou ter que encontrar o nós, outros, a minha parte que eu vou lutar para fazer, e outros, no meio de outros pastores que até saiu fora. Porque essa revelação é para o eleito, predestinado. Para o predestinado. Não é uma particularidade nossa aqui da Ceilândia. Não. Seria um erro. É para a noiva, para os eleitos. E nós temos que ir com comportamento. Porque conversar com o ministro, você tem que ir com um cristão mesmo, porque eles têm ovelhas, e o irmão Branco diz que pastor é desconfiado. Pastor é desconfiado. Pastor desconfiado é que não confia, né? Então, a palavra desconfiado é que não confia, tá certo? Não confia, porque ele tem ovelhas. Então, o pastor é desconfiado. Eu vejo o outro aí beirando, mesmo quando o esposo. Eu vejo o esposo aí, um outro homem beirando a casa dele. Eu falei, o que esse cabra está querendo aqui com minha esposa aqui? Fica entrando aqui fora de hora, chega aqui, esse cabra está aí já, só ela aí dentro de casa. O que ele está querendo? O que um homem quer dentro de uma casa que tem só a mulher? Só se foi criança demais. A coisa é séria, a mente humana. Por isso, é escola dominical, isso tem que ser ensinado. Daqui um pouco eu entro. Vocês, homem e mesmo mulher. Você chega na casa, só está o homem, você vai entrar? Porque é irmão? Está só a mulher? Daqui a pouco, eu ia falar, o pastor está combatendo determinado problema aí. Não, eu estou ensinando a igreja. Para invitar. Você chega lá, só está a mulher, você entra. Irmã, você entra lá dentro. Depois passa um lá, te vê, você entra lá dentro, sai. Fala, eu vi fulano lá. Depois vem outro ponto, fala assim, o trem não está bom. Aí eu começo comentário. Às vezes não é nenhuma realidade. Às vezes não aconteceu nada. Mas a aparência do mal, por isso que a Bíblia fuge da aparência do mal. Depois vai você sendo sujo só com aparência. Só com aparência. Não aconteceu nada, às vezes é uma aparência. Porque e aí vai indo. Você não ensina, vira uma promiscuidade. Você ensina, a mente fica despertada para ver o erro. Mas é melhor ficar com a mente despertada para ver erro do que ficar aí nessa promiscuidade aí, depois mais tarde, a hora não é, essa carne não é brincadeira mesmo, não brinca. Mombrana diz que um pai colocar uma criança já crescida, menina, mulher, no colo, ele está sujeito, sentir reações. Vocês me permitem dizer que estamos numa reunião mista, mas é ensinamento, que ele está sujeito, ele não tem o direito de pegar uma filha e colocar no seu colo, abraçar, beijá-la e coisa, porque não pode, por causa da condição humana ainda, nossa, então não pode. Agora, o pastor tem que ensinar? Tem. A igreja é um número maior, e diversidade de nível de pessoas, sempre
você pode ver a diferença de um grupo pequeno para um grupo maior. Às vezes, um grupo maior você tem que ensinar mais, você tem que falar mais, você tem que bater mais. Às vezes você tem que levar a revelação, mas você tem outros pontos também. Tem outros pontos. Tem vários pontos para nós trabalhar. Por isso que Deus nos levou a ser rei, sacerdote e profeta. Nós poderíamos estar só na fase profética, que é a terceira etapa. Só profetizando. A profecia aqui. Mas nós temos também o sacerdote. Para ser movido sobre a igreja. Que vem essa parte que nós temos diretamente a você. Casamento, falar sobre o casamento. E às vezes a gente bate num casamento de julgo desigual. E às vezes uma pessoa batiza só para pegar a moça. Batismo não é que determina o rapaz que é julgo, como se diz, igual. É igual? Com igual, né? A mesma fé. Não, você tem que ver os frutos daquela pessoa. Tem que ver os frutos. Você vê o rapaz, não congrega, não está congregando, é beija-flor só beija-flor, só beija a porta da igreja. E não entra dentro da flor, não entra na revelação, foge. Mesmo que dói agora, mas depois, lá na frente, a coisa vai ser muito mais pior. Agora dói, mas lá se espedaça, se esbagaça. Então, eu tenho tudo isso. Nós temos que conversar, nós temos que falar. O pastor tem visão profética, ele vê, ele está vendo os movimentos, as reações, as atitudes. Olha, não é porque é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, desceu, moiou ali nas águas, não, isso é a primeira fase, aí, isso é rodimento. Nós não estamos pondo batismo em nome do Senhor, o batismo ali como já o crente na estatura, não, ele foi batizado ali para entrar na comunhão, para começar a etapa. Então, hoje já exige mais ainda. Já exige você ver o espírito dele pela revelação. Vamos ver se ele está. O julgo desigual hoje está. Não é verdade? Se casa com uma pessoa que não tem revelação, ele vai casar com um assembleiano, só porque batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. E o unicista que batiza em nome do Senhor Jesus Cristo também. Então, quer dizer, vamos liberar assembleiano com tabernaquiano aí para casar de todo jeito. Não, você tem que ver postura, nível, porque afinal de contas não é implicação do pastor. Afinal de contas é Deus te ajudando a você não ter problemas mais tarde. Então vamos lá, vamos ler a Bíblia, senão nós não entramos naquilo que Deus quer. Já essa picadinha aí já está bom. Nós temos irmão nos visitando lá atrás. Deus abençoe, irmão. Amém. Deus abençoe. Aos Filipenses, capítulo 1, verso 12. O som está chegando bom aí para vocês? Está chegando? Amém. Quero, irmão, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior aproveito do Evangelho. Para mim também. Tudo que aconteceu, não posso reclamar não. Seja bom ou ruim, é bom. Da maneira que de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Quer dizer, a notícia correu. Precisa disso. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, usou falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Glória a Deus. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia,
outros de boa mente, uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Mas outro, na verdade, anuncia a Cristo por contenção, aflições às minhas prisões, ou seja, acrescentando tensão puramente, julgando acrescentar aflições à minha prisão. Por exemplo, esse evangelho político está pregando o evangelho, pregando a verdade, mas isso leva a promover mais guerra, pressão para aqueles que pregam com amor, com graça, com boa mente. Então faz dificultar mais às vezes. Com tudo está pregando. Mas que importa, diz Paulo, que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de todas maneiras, e com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijarei ainda, porque sei disto, que me resultará salvação pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intenção, expectação e esperança de que em nada sereis confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Senhor Deus eterno, continua nos ajudando nesta manhã, depois de termos essa particularidade, ou seja, essa parte importante para nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus abençoe. Sobre o casamento, nós casamos com a palavra agora. Mombrana disse, ele foi a palavra, o verbo, palavra, quando nasceu, ele é a palavra agora, e ele sempre será a palavra. Glória a Deus. Na mensagem, o 7º selo, parágrafo 160, Mombrana diz, ali no Caino Sabino, ele me diz, essa é a terceira etapa, se referindo à manifestação dos 7 anjos, atuação dos anjos no ministério do Mombrana, ali naquele monte, onde houve aquele grande estrondo, aquele terremoto. Ali aconteceu o início, ou seja, a manifestação dessa terceira etapa. Abriu os 7 selos, abriu a revelação, a abertura da palavra. A mensagem dos ungidos dos últimos dias, estou passando rápido. Parágrafo 262, ele diz, note, no mesmo dia, quando esse mensageiro, quando ele começar, quando o Mombrana começou, cura divina, mas quando ele começar a declarar a sua mensagem, vê, a primeira puxada, cura, segunda puxada, que é a mesma terceira, né, a terceira etapa, ou terceira, segunda e primeira, segunda puxada, profecia, terceira puxada, a abertura da palavra. Se nós não estamos dentro, a palavra não foi aberta para ela discernir tanto juntas e medulas, e ser apta para discernir intenções do coração. Como você discerne as intenções? Pelas ações, pela reação, a pessoa vai agindo, e aí você começa a discernir as intenções. A abertura da palavra, os mistérios revelados, não mais uma ordem superior para revelar a palavra que profeta, mas a única maneira do profeta poder ser vindicado é pela palavra. Lembre-se, a terceira puxada, ou a terceira etapa, foi a abertura dos 7 selos, para revelar as verdades ocultas, coisa que estava escondida, que teve que vir esta abertura. Mombrana pregou os selos, todos os selos, num culto, baseado no livro de Heleno Arte. Seja a pessoa, se tivesse ficado gravada essa mensagem,
nós tinha um estudo dos selos resumido, baseado num livro de uma mulher, adventista. E tinha uma baseada nos 7 anjos, que veio, Cristo, né, o Filho do Homem, que a peruca branca foi os anjos, mas ele estava dentro ali daquela manifestação. Então seria o quê? Uma mensagem, as duas mensagens do profeta, uma contradizendo a outra. Mas quando veio essa abertura, essa revelação, você sabe colocar até mesmo uma mensagem que foi pregada antes dos selos, dentro da fase. Você pega ela ali e coloca, você sabe, isso aqui foi, nesta fase, está falando para uma determinada classe de pessoas, um determinado nível de pessoas no sentido espiritual, ou do conhecimento da palavra, e hoje é outro nível. O nível da revelação leva você a ver o monte completo. Leva você a ver que o casamento é aqui, porque o noivo tem que levar a noiva para casa. Você já vê a palavra, que naquela festa das bodas, tinha um homem que não tinha veste própria, então vai subir alguém no arrebatamento, que não tem vestimenta das bodas no rapto, para estar lá? Não, então a coisa é aqui, essa vestimenta é a palavra. E não tinha uma vestimenta, tinha uma vestimenta denominacional, não era uma vestimenta da revelação para estar naquela festa. Aleluias. Mas nós temos esta vestimenta, essa revelação, estamos vestidos com ela, graças a Deus com isto. Aleluias. Então ele diz: a verdade oculta que tem estado selado na palavra, vê a congregação e diz amém. O senhor está entendendo? Está dando para entender bem, né? Graças a Deus. Agora, deixa eu pegar um ponto, agora já vou entrando mais. Lembrando a mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado, ele vai dizer aqui, depois eu entro novamente nessa terceira fase, mas numa outra mensagem, vou mostrar a preocupação do irmão Branham, na mensagem, qual é a atração sobre a montanha. Parágrafo 142, ele disse: ele não poderia fazer como um grande Deus Jeová, que cobria todo o espaço. Veja, Deus, ele é como um autor, que num cenário de apresentação, de manifestação, sendo ele Elohim, o existente de si mesmo, ele pode existir na irmã agora, pode existir no irmão agora, ele pode existir num corpo humano, ele pode existir num corpo teofânico, ele pode existir, criar um corpo mesmo palpável, e sem ser carne e sangue. Carne e sangue não herdam o reino dos céus. E o irmão Branham diz que a filiação de Jesus, falando no sentido carne, matéria, teve fim com a morte. Tudo que tem umbigo, tem ligadura, nasceu, teve um princípio, é o fim, a morte. Dali ele entrou, como autor, ele entrou num outro, ele foi uma outra personagem. Para Paulo já apareceu como uma luz. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Um corpo, uma luz, falando. Para Pedro ele foi como um anjo, tirou Pedro da cadeia. Para o irmão Branham ele veio numa nuvem, cumprindo São Lucas, capítulo 21, ao seguir. Ele virá numa nuvem, esse é o sinal que a nossa redenção está próxima. Aleluias. Porque o rapto não acontece quando ele veio, o rapto é a sua saída. A sua vinda é arrebatamento. O mesmo Senhor desceu com alarido, descerá com alarido, voz e trombeta. Mas isso tem um percurso. E a vinda dele
ela chega com manifestação, porque Ele está aí. Ele está aí, Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, mesmo em vós, até a consumação do século. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Por quê? Porque nós somos crentes, Ele está em nós. O mundo não, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e mesmo em vós até a consumação do século. Então a vinda dele não quer dizer que ele deixou espaço céu, porque ele é tão grande que ele cobre tudo isso. A terra é o estrado do seu pé. Ele é esse Deus tão grande. Então a vinda dele não é que o céu não tem Deus, não. Ele continua sendo todo esse espaço. Mas para chegar em você, ele teve que se tornar um parente. E um parente é Deus atrás de pele. Jesus era um parente atrás de pele. Boaz era um parente atrás de pele, para se tornar parente do homem, carne. Deus no irmão Branham é parente. E foi o quê? Filho do homem. Deus no profeta, parente, para trazer uma fase da redenção, que era revelar, não era comprar. Comprar foi 2000 anos atrás, redimir foi 2000 anos atrás. Nazera como filho de Deus, Espírito Santo na igreja, e ele intercedendo ainda pelos nomes. Mas agora ele veio como filho do homem, próprio Jesus. E que seria filho do homem? Filho do homem é Cristo, a palavra é o seu corpo, a palavra revelada, manifestada. Essa é a vida dele. E continua a vinda dele. Nós estamos dentro da vinda dele ainda, porque isso é a terceira etapa, é a terceira fase. Nós estamos dentro da vinda. Ele não veio, não, ele veio, nós estamos dentro dela, porque a vinda dele é a manifestação da palavra na fase presente. Aleluia. Na primeira etapa e segunda etapa do irmão Branham, era o irmão Branham? Era ele que veio como alarido. Ele veio como alarido ali. Mas a manifestação do Filho do Homem, que foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, foi o cumprimento de Apocalipse 10. O anjo que veio com uma nuvem é uma manifestação da palavra, mesmo que ele cobria todo o universo, mas ele se diminuiu e se tornou um filho do homem, um homem, e manifestou. Então a vinda dele é pautada de manifestações. Aleluias. Ele disse: eu vou e voltarei para vós. Ele foi crucificado e voltou. Foi a vinda dele. Mas aquela vinda do Espírito Santo, do dia de Pentecoste, era uma vinda de uma manifestação pentecostal. Naqueles dias foi uma vinda. Em Paulo foi uma vinda com uma luz, que foi uma manifestação. Aí ele veio com 7 vozes de trovão em cada mensageiro das eras. Foi uma vinda, 7 vindas. Veja, 7 vindas, 7 manifestações, até que chega a 8ª manifestações, aonde o molho está sendo movido. Por quê? Porque a palavra, ao passar das eras, foi soterrada pelo sistema católico e protestante. Mas Malaquias 4, que é a voz de arcanjo, está hoje nos 5 ofícios, ressuscitou a fé de nossos pais. Ressuscitou a fé. Está vendo? E essa fé, revelação, começa pelo seu batismo, você viu. Mas vamos pensar aqui. Foi uma vinda, é uma manifestação. O rapto é uma vinda.
É uma manifestação dele. Ele não está aqui, mas ele nunca saiu do nosso meio. Mas é uma escritura que está sendo cumprida nesta fase presente, e é o que nós temos que reconhecer, é a fase da atuação dele. A caso contrário, nós vamos ter a vinda dele como assembleano. Porque tem um corpo lá, tem um corpo palavra aqui, e tem o Espírito Santo dentro de mim, então virou trindade de novo, 3 Deus. Tem um lá, dividido lá, tem lá. Porque eu caso espiritualmente aqui, depois caso materialmente lá. Então quer dizer, tem um material lá, um corpo natural. Aí a mente do povo fica complicada. Ele está em sua palavra. E nós casamos, não é a palavra que casa? Casamento é revelação de coração para coração. E nós casamos com a palavra revelada. É manifestações. Não existe o mistério do 7º selo, da 3ª fase, é isso. É ver, é conseguir ver a manifestação dele. Não é o sermão bonito do pastor. E isso, o que é que isso traz para a igreja? O temor reverencial. De ver a hora que estamos vivendo, de ter o privilégio de ver a manifestação dele na fase presente. Porque isso identifica a semente. Aqueles que não deram conta de ver Jesus como Messias, foi identificado como semente, como sepulcros caiados, como raça de víboras, raça da serpente.